Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Se você gostar desse vídeo, peço-lhe por gentileza, compartilhe os nossos vídeos, ative as notificações, deixe o seu comentário, seu like, e se você porventura ainda não é inscrito no canal, queira se inscrever, esta é a sua oportunidade. Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos acerca da EBD, a Escola Bíblica Dominical. E no trimestre que nós estamos estudando, nós estamos falando sobre a raça humana. A raça humana, origem, queda e redenção. E a lição que nós estamos estudando, ou seja, que será apresentada no próximo domingo, que será no dia 16 de fevereiro, é a queda do ser humano. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Pois existem algumas pessoas que entendem que se o homem ele tem o livre-arbítrio, Deus não pode ser soberano. Ou Deus é soberano, o homem tem livre-arbítrio. E que as duas coisas não se coadunam, não andam juntas. Ou Deus é soberano, ou o homem tem o livre-arbítrio. Mas será que Deus não pode ser soberano e ao mesmo tempo o homem ter o livre-arbítrio? Será que a soberania de Deus está em conflito com o livre-arbítrio do homem ou vice-versa? Será que o fato do homem ter o livre-arbítrio anula a soberania de Deus ou o fato de Deus ser soberano bate de frente, colide com o livre-arbítrio do homem? É isso que nós veremos. Por quê? O livre-arbítrio e a soberania de Deus, o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus, são dois atributos que têm sido objetos de muita polêmica, de muita discussão ao longo da história, na história da teologia e também no campo da filosofia. E por esta razão, nós elegemos esses dois pontos para estarmos discutindo aqui nesta lição, que eu creio que com a ajuda de Deus, debaixo da sua graça, poderá, nessa lição que nós vamos estar debatendo, poderá ser de grande proveito para os professores e mesmo para os alunos que estarão, então, em classe neste próximo domingo, nesta aula, falando acerca da queda do ser humano. Antes de nós prosseguirmos com este vídeo, eu quero contar com as suas orações e convidar você para estar orando comigo agora, a fim de que o Senhor possa nos iluminar, nos dar a sua graça, sabedoria, para que possamos fazer uma exposição que seja bíblica, 100% bíblica. Vamos aqui usar alguns conceitos teológicos e filosóficos, porém não podemos fugir da nossa única regra de fé, prática e autoridade, que é a palavra de Deus. Ela é a palavra final para qualquer discussão, ela põe fim a qualquer discussão. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer e te louvar por esta oportunidade que o Senhor nos oferece para estarmos aqui fazendo uma reflexão sobre a tua palavra e sobre dois temas tão polêmicos, tão difíceis, que é o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre mim a sua graça, me dá sabedoria e entendimento espiritual. E que o Senhor possa abençoar também cada pessoa que for assistir a esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, dá graça e sabedoria para que possamos, Senhor, crescer no conhecimento da tua palavra. Amém. Bom, meus queridos, eu quero convidar você a fazer uma leitura do texto bíblico que está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Nós vamos ler duas passagens bíblicas para dar continuidade ao nosso estudo. Aqui no capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. A ideia que nós temos a partir desta passagem é que Deus está apresentando o homem como um ser moralmente livre. Está mostrando que ele não criou aqui um robô, uma máquina,
para que nós não venhamos a cair no fatalismo, no determinismo, no mecanicismo, ou seja, partir da perspectiva de que Deus criou máquinas. Não, ele criou seres moralmente livres, com sentimento, com volição, com vontade própria, com direção própria, seres com capacidade para obedecer ou desobedecer, para escolher entre agradar a Deus e desagradar a Deus. Pelo menos essa é a informação que nós temos, inclusive no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O texto é muito claro e corrobora com toda essa assertiva e com o que acabou de ser apresentado aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha só. A Bíblia, portanto, começa apresentando a liberdade do homem e termina apresentando também essa liberdade. Olha o versículo 17 que diz: e o Espírito e a esposa dizem vem. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. E a esposa? É a igreja dos remidos, dos salvos. E eles juntos estão dizendo vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. Olha agora, que fecha. E quem quiser, ele está dizendo, e quem quiser, não quem for obrigado, tome de graça da água da vida. Portanto, a oferta do evangelho está sendo oferecida a todas as pessoas. Só que no fim, o Senhor Jesus diz que é quem quiser, não é quem for impelido, não é quem for forçado, não é quem for obrigado, mas é quem quiser. Muito bem. Aqui nós temos, portanto, dois textos que mostram de forma clara, óbvia e ululante, gritante, inequívoca, insofismável e irrefragável, olha a redundância, né? Que o homem foi criado como um ser moralmente livre. Livre. Muito bem. Agora, por outro lado, nós temos também o texto de Isaías, Isaías capítulo 43 e muitos outros textos que apontam para o fato da soberania de Deus. Isso aqui é inquestionável, né? Ele é o El Olam, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Eterno. E o El Elyon, lá em Gênesis 14, 18, ele é chamado de El Elyon. El Elyon, ele é o Deus Altíssimo, o Soberano, o Dono. E ele reclama para si a autoria e a criação de tudo. Breshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, ou seja, em princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele é o criador, ele é o autor, ele é o dono de tudo. Mas o capítulo 43 de Isaías, no seu versículo de número 10, dos versículos 10 até o 13, diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha só. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Traduzindo, esse texto também mostra, de forma clara, inequívoca, óbvia, ululante, irrefragável, incontestável, insofismável, que Deus é soberano. Ele é o Senhor, ele é o dono, é ele que governa, é por ele, para ele que são todas as coisas, é por meio dele. Mas agora, como pode então o homem ser moralmente livre e Deus ser soberano? Se o homem é moralmente livre, haverá momentos em que o homem não quererá fazer a vontade de Deus, a vontade do homem entrar em conflito com a vontade de Deus. Mas se ele é soberano, como que o homem pode, então, conflitar com a vontade de Deus? É isso que nós vamos trabalhar. Será que o homem pode resistir à vontade de Deus?
E então aí vem o pessoal dizendo o seguinte: se ou Deus é soberano, o homem tem livre-arbítrio. Porque se o homem tem o livre-arbítrio, Deus deixa de ser soberano. Ora, mas essa questão ela é complexa. Se o homem tem o livre-arbítrio, Deus deixa de ser soberano? A maioria dos calvinistas, da teologia reformada calvinista, concorda, em número e grau, que Adão foi criado livre, com livre-arbítrio. E é bom nós fazermos aqui, então, uma reportagem a esta questão. Por quê? Se eles concordam que o Adão foi criado com livre-arbítrio, e o livre-arbítrio do homem anula a soberania de Deus, então houve um tempo em que Deus deixou de ser soberano. Foi justamente a época em que Adão foi criado, porque ele tinha o livre-arbítrio. Ora, se a nossa liberdade, se o livre-arbítrio do homem faz com que Deus deixe de ser soberano, então, na época de Adão, ainda no Éden, Deus não tinha soberania, ele perdeu a soberania. Podemos concordar com isso? É claro que não. Então percebam que essa argumentação calvinista ela é falaciosa. Se o livre-arbítrio do homem anula a soberania de Deus, então, quando o homem tinha o livre-arbítrio, Deus deixou de ser soberano. Mas deixe-me já antecipar, dizendo para você o seguinte, que Deus ele é tão soberano, mas ele é tão soberano, que ele, no uso do seu atributo de soberania, decidiu criar o homem com livre-arbítrio, fazer seres moralmente livres. Porque se o homem não é livre, ele é um robô. E se ele é um robô, ele não ama livremente. Tudo que ele faz é de forma mecânica. Tem um amigo meu, eu não sei se essa frase é dele ou se ele cunhou de alguém, Tassos Licurgo. Ele diz o seguinte, que só pode haver verdadeiro amor quando há a opção de não amar. Então veja bem que o próprio amor, ele depõe contra essa falácia calvinista, né? É uma falácia lógica, porém ela não se sustenta. Só pode haver verdadeiro amor quando há a liberdade e a opção de não amar. Ora, se o meu amor para com Deus é um amor obrigado, um amor forçado, esse é um amor, mas não é verdadeiro. Deixou de ser verdadeiro. E Deus é o Deus da verdade. Ele não quer nada que seja forçado, nada que seja mentiroso. Os nossos atos em relação a Deus, a adoração a Deus, ao amor a Deus, precisam ser livres. Toda nossa atitude de culto, de adoração, de oração, de amor, de louvor, tem que ser livre, porque senão não é verdadeiro. Então só pode haver amor verdadeiro onde há a opção de não amar. Portanto, vamos trabalhar esses conceitos de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? De acordo com os dicionaristas, livre-arbítrio, o arbítrio é o livre juízo, é a capacidade que o homem tem de agir, de escolher. Logo, livre-arbítrio é livre escolha, livre juízo. Você é livre nas suas atitudes, na sua escolha. Esta é uma definição de livre-arbítrio de acordo com os dicionaristas. Mas no campo teológico, principalmente na visão da teologia reformada calvinista, e muitos outros teólogos também têm caminhado para essa direção, que não é apenas liberdade de escolha. De acordo com alguns, livre-arbítrio é a capacidade que um ser, seja ele sobrenatural, como os anjos, ou seja um ser humano, tem de fazer algo que seja contrário à sua natureza. Algo que é contrário à sua natureza. Por exemplo, quando Deus criou o homem, qual é a natureza do homem? Ele era santo, moralmente santo. Os anjos também foram criados santos. Não obstante, eles tiveram a opção de abrir mão da sua santidade, da sua posição, de acordo com Judas, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, o seu arrê, não guardaram a sua posição, né? Então eles abriram mão da sua posição e tomaram uma decisão diferente. Da mesma sorte foi Adão, por exemplo. Vale lembrar que Adão não foi enganado. Algumas pessoas se confundem achando que Adão foi enganado. Ele não foi enganado. Somente Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Basta você ler 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 13 e 14.
Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Adão, quando pecou, como representante da raça humana, como cabeça federal da raça humana, ele tomou uma atitude livre, deliberada, uma atitude deliberada, livre, foi uma vontade livre que ele tomou. E é por isso que ele pecou contra Deus, por conta dessa liberdade. Ele entrou em conflito com a vontade de Deus. Foi a desobediência. Ele fez um mau uso da sua liberdade, ok? Ao invés de agradar a Deus, ao invés de acreditar na palavra de Deus, de crer em Deus, ele foi crer na palavra de Satanás. E por essa razão ele caiu. Então percebam que ele ele era moralmente santo, foi criado perfeito, conforme diz Eclesiastes capítulo 7, 29. Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. E também depois que Deus criou tudo, ele disse que era tudo muito bom. Então ele, mesmo sem conhecer o pecado, sem ter o pecado da sua própria natureza, porque Deus não criou o homem pecador, e nem com inclinação para o pecado, mas com essa capacidade de manter-se santo ou deixar de manter-se santo, desobedecendo a Deus. Então ele tomou essa atitude. Por outro lado, o livre-arbítrio, depois que o homem caiu, se tornou pecador, então ele tem uma natureza decaída, uma natureza manchada pelo pecado. Ele foi totalmente depravado, e a isso nós chamamos de depravação total. Não que o homem esteja 100% aniquilado, acabado, que foi totalmente destruído, não. Depravação total significa que não há nenhuma área da vida humana, do ser humano, no seu pensamento, na sua consciência, no seu livre-arbítrio, na sua imagem, na imagem de Deus nele, em tudo que não tenha sido contaminado pelo pecado. Tudo foi contaminado pelo pecado. Agora, se ele é contaminado pelo pecado, será que ele, por si só, tem essa capacidade de buscar a Deus? É isso que está em discussão. O homem por si mesmo, ele pode se voltar para Deus, ele pode buscar a Deus, ou existe algum elemento que possibilita essa busca de Deus? É o homem que busca Deus ou é Deus que busca o homem? Bom, de início já quero dizer que eu não acredito que é o homem que busca Deus, mas é Deus que busca o homem. Quando o homem toma uma atitude em relação a Deus, é porque Deus já liberou a graça, que nós chamamos de graça preveniente. E a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Quando, por exemplo, um homem no Novo Testamento está buscando a Deus, é porque Deus já enviou seu Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Jesus diz, e quando eu for levantado do madeiro, todos atrairei a mim. E com isso ele não estava pregando ali o universalismo, mas mostrando que a oportunidade de salvação é para todos. Romanos capítulo 11, versículo 32, está escrito, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então Deus não tem um grupinho seleto, não. Ele apresentou a sua graça, manifestou a sua graça, mas essa graça é para todos os homens. Todos têm oportunidade de buscar a Deus. Deus vem ao encontro da humanidade. E essa busca de Deus já começa lá no Éden, capítulo 3, versículo 8 e 9, quando Deus disse, Adão, onde estás? Então Deus está buscando Adão. Depois Deus faz promessa, o proto-evangelho, Gênesis 3, versículo 15. Depois nós temos Deus expulsando o homem do jardim do Éden. Só que antes ele sacrifica o animal e dá uma pele de animais para cobrir a vergonha do homem. Então veja que já é providência de Deus. Deus expulsa o homem do paraíso. Ao expulsá-lo do paraíso, Deus estava usando de graça e misericórdia, a fim de que o homem não ficasse no paraíso e comesse da árvore da vida e se tornasse um pecador eterno. Mas fora isso, Deus coloca querubins na porta do Éden para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida, para que ele não vá e coma também, o que mostra que ele ainda não comia da árvore da vida. Mas para que isso não ocorresse, Deus então coloca querubins. Mas ainda assim Deus toma uma outra providência. Então primeiro ele expulsa, depois ele coloca os querubins e terceiro ele coloca uma espada que fica de um lado para outro, uma espada que não estava sendo manuseada por nenhum anjo. Ali algo sobrenatural acontecendo, aquela espada revolvendo de uma parte para outra, porque de repente vai que um anjo pudesse ceder à pressão do homem, né?
Então essa espada é um ser inanimado que não ia respeitar, não ia ouvir. Ele entrasse, ele ia morrer. Então tudo isso é a graça de Deus em favor do homem sendo derramada ali no Jardim do Éden. E a graça de Deus está sendo manifesta através da própria natureza. Veja Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20. Porque a ira de Deus se manifesta... deixa eu ler aqui o texto, que é melhor. Vamos ver se vai dar tempo de nós falarmos de tudo que precisamos falar hoje aqui. Mas aqui Romanos 1,18, olha só que interessante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. E no próprio Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 15 e 16 em diante, olha só o que está escrito aqui, ó. Está escrito assim, olha. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Veja que Deus, ele está sempre se revelando para o homem. Deus é um Deus, não é um Deus que se oculta, um Deus que se manifesta, um Deus que se revela, um Deus que está manifestando a sua graça de todas as maneiras. Deus está dando sinais, Deus está chamando o homem, de maneira que ninguém ficará sem desculpa. Ninguém terá desculpas. Serão todos indesculpáveis diante de Deus. E isso nós chamamos de graça preveniente. A pregação da palavra de Deus, quantos milhões de pessoas já ouviram e quantos ainda faltam ouvir a palavra de Deus? Portanto, é assim que nós acreditamos. Então, continuando, nós vamos falar sobre alguns homens da história, como por exemplo Agostinho. Ou melhor, vamos começar por Pelágio. Pelágio era um monge bretão e que ele acreditava no livre-arbítrio pleno do homem. Que o homem, mesmo depois da queda, ele tinha um livre-arbítrio pleno. Por quê? Porque Pelágio não entendia que a queda de Adão foi imputada a nós todos seres humanos, a raça humana. Ele, portanto, ignorava Romanos capítulo 5, versículo 12. Ou se não ignorava, fazia uma interpretação diferente. Que diz Romanos 5, 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Então não há ninguém que possa dizer que não peca. Não tem alguém que possa dizer assim, eu não peco, eu não tenho um pecado. E aquele que disser que não peca, de acordo com 1 de João capítulo 1, 7 a 10, é mentiroso, faz de Deus o mentiroso e a verdade não está nessa pessoa. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, Pelágio entendia que não, que o homem, ele tinha o livre-arbítrio pleno. Agostinho, em princípio, que foi contemporâneo de Pelágio, ele também acreditava no livre-arbítrio do homem mesmo depois da queda. Depois tornou-se semi-pelagiano e depois se misturou com os maniqueus e cunhou esse conceito que hoje nós conhecemos como calvinismo. Portanto, temos aí. Agora, e Lutero? Lutero, ele num debate com outro oponente que defendia, não lembro o nome dele agora, que defendia o livre-arbítrio, ele escreveu uma obra que é escravo-arbítrio. Tinha o delibero-arbítrio e ele escreve o escravo-arbítrio. Diz que o homem, o arbítrio do homem está escravo do pecado, de modo tal que ele tem só liberdade para pecar e não para realizar bem algum em relação a Deus. Calvino segue na mesma direção, acreditando também que o homem está totalmente liquidado, nesse sentido de ter o livre-arbítrio. Se nós examinarmos Armínio ainda é mais rigoroso nesse sentido. Armínio também não acreditava que o homem, depois do pecado, tinha um livre-arbítrio. Ele poderia fazer qualquer bem, mas sempre assistido pela graça de Deus. E aí vem o arminianismo. Só que dentro do calvinismo existem duas correntes. Existem várias, mas as principais. O supralapsarianismo, que é aqueles calvinistas que acreditam que Deus decretou, o primeiro decreto de Deus foi a criação, o segundo foi a queda e o terceiro foi a redenção. Traduzindo, a queda do homem, o pecado do homem foi
foram decretados por Deus. E nesse conceito calvinista supralapsariano, eles não acreditam que o homem tem livre-arbítrio, e nem mesmo que Adão tinha o livre-arbítrio, que ninguém tem o livre-arbítrio. O homem nunca teve livre-arbítrio e nunca terá. O único que tem livre-arbítrio, que pode agir livremente, é somente Deus. Mas já existe uma outra corrente chamada infralapsarianismo. O infralapsariano, que são os calvinistas não moderados, mas mais moderados que o supra, que existem muitos calvinistas aí hoje que talvez estão falando, mas não tem delineado esse conceito. Os infralapsarianos acreditam que Deus não é o autor do mal, que Deus não criou o mal, mas não conseguem explicar a questão da origem do mal. E no final acabam mesmo negando, principalmente na confissão de Westminster, eles negam que Deus seja o autor do mal, mas ao tentar explicar que Deus não é o autor, acabam concordando que Deus é o autor do mal e dizendo que Deus é o autor do mal, quando na verdade Deus não é o autor do mal. Porque Deus, lá em Tiago capítulo 1, versículo 13, diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. E no versículo 17 é dito que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal. Existem várias passagens que mostram, então, que Deus ele não é autor do mal. Mas agora, nós falamos também de Pelágio, que não acreditava na queda da humanidade, mas apenas que Adão, ele quando caiu, ele caiu sozinho. A queda de Adão não foi imputada à humanidade. Mas da corrente de Pelágio surgiu o semi-pelagianismo. Enquanto Adão não acreditava que a queda, ou melhor, enquanto Pelágio não acreditava que a queda de Adão havia sido imputada à raça humana, o semi-pelagianismo reconhecia a depravação total e que a queda de Adão ela foi imputada à raça humana. Só que ele, ao mesmo tempo, dizia o seguinte: ela foi imputada, mas o homem caiu, mas não caiu a tal ponto de perder totalmente o livre-arbítrio. Ele ainda pode, por si mesmo, buscar a Deus. Olha só, o homem pode, por si mesmo, buscar a Deus. E nós não concordamos que o homem pode, por si mesmo, buscar a Deus. É a graça de Deus que nos faz buscá-lo. Só que essa graça não é dada a um grupo seleto, como prega o calvinismo infra- e supralapsariano. Mas essa graça é distribuída para todos, é graça para todos. Isso aqui não significa, por exemplo, salvação universal, universalismo. Não, mas é graça para todos. Então percebam que no semi-pelagianismo reconhece a queda, mas eles entendem que o homem pode buscar a Deus, e com que nós não concordamos. Armínio, como já dissemos, ele não acreditava que o homem pudesse por si mesmo buscar a Deus, mas ele buscava com auxílio da graça. Mas o que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. Está morto, só que quando o homem caiu, ele não caiu a tal ponto de ser aniquilado. Simplesmente os seus atributos, as suas faculdades foram contaminadas, mas não destruídas, ao ponto de Deus, ao buscá-lo, ele não poder responder. Tanto é verdade que quando Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, busca Adão, diz: Adão, onde está? Adão, mesmo morto nos seus delitos e pecados, a imagem de Deus em Adão não foi destruída, foi contaminada, porém não destruída. Se nós lermos Gênesis 1, 26 e 27, vai falar da imagem de Deus. Capítulo 9, versículo 6, fala da imagem de Deus. 1 Coríntios 11, 7 também vai falar que o homem é a imagem de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 9, mostra que o homem também é a imagem de Deus. Essa imagem foi contaminada, porém não destruída, ao ponto de que Adão, quando chamado, respondeu positivamente. Caim, da mesma sorte. O Senhor diz: Caim, por que iraste? Por que está descaído o teu semblante? Se fizeres o bem, você não será aceito. Se você fizer o mal, o pecado jaz à porta, mas a ti compete dominá-lo. Então veja que a graça de Deus alcança todas as pessoas, ao ponto de Caim poder dominar esse mal que estava nele. Deus vem ao encontro dele e o capacita a tomar uma atitude diferente, mas ele não quis tomar. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, ali é dado a liberdade para os homens tomarem uma decisão de livre escolha. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, e ainda o versículo 16, versículo 18, versículo 19 e versículo 21 a 24, mostra
que Deus, então, dá essa capacidade, essa liberdade para o homem tomar essa escolha. Porque eu entendo que essa graça de Deus em relação ao ser humano, ela foi manifestada lá no Éden, de modo tal que ele foi reabilitado por Deus. E ele tem condições de responder sim ou não, mas o homem está sempre fugindo da vontade de Deus, porque tem uma velha natureza, a inclinação para o mal, e ele, ao invés de dar mais lugar para Deus, dá mais lugar para a sua velha natureza e passa a praticar aquilo que é próprio de um homem caído. Ainda Marcos capítulo 10, 17 a 22, nós vamos ver que o jovem, ele fala, bom mestre, o que eu farei para dar a vida eterna? Veja que ele vai à busca de Jesus. Aparentemente não é Jesus que está buscando o jovem, é ele que está buscando Jesus. Só que, o que aconteceu? O fato de Jesus estar na terra já é um ato da graça de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus já veio ao encontro da humanidade. A graça de Deus já foi manifesta, de tal maneira que aquele jovem sabia que Jesus era o mestre e que podia dar a salvação, mas a sua velha natureza falou mais forte, ele rejeitou a graça de Deus, endureceu o seu coração, preferiu ficar com a riqueza do que herdar a vida eterna. Se nós vemos Cornélio também, com as suas práticas, depois o Senhor completa a salvação na vida dele, e ele abre o seu coração e vem ao encontro de Deus. Agora o coração de Faraó, quem endureceu, você pode dizer, então, se o homem tem o livre-arbítrio, então quem endureceu o coração de Faraó? Geralmente os calvinistas, eles apresentam Êxodo capítulo 4, versículo de número 21, que diz assim, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. E ainda complementam com o capítulo 7, se eu não me engano aqui, o versículos 14 em diante, o versículo também de número 21, o capítulo 7, versículo 3 ou 4, se não me engano, deixa eu ver aqui, onde também diz que o Senhor endureceria o coração de Faraó. Só que eles esquecem de apresentar Êxodo capítulo 3, versículo 19, mostrando que o coração de Faraó já estava endurecido. Olha o que está escrito aqui, olha. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Ou seja, seu coração já estava endurecido. E vale lembrar que Deus disse que endureceria o coração de Faraó, mas ele só fez isso na 6ª praga. A da primeira até a 5ª praga, então Deus o manteve, conforme diz o capítulo 9, versículo 16 de Êxodo, que Deus o manteve. Deus podia tê-lo destruído, mas não destruiu, mas o manteve vivo para mostrar nele o seu poder, visto que seu coração era endurecido. Então Deus exerce juízo contra Faraó e contra o Egito. E para finalizarmos, Mateus 23, 37 e 39, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados, você já conhece o texto. João capítulo 1, versículo 11 e 12, e Apocalipse 22, versículo de número 17, que mostra então que realmente o homem foi alcançado pelo Senhor e pode exercer essa liberdade. A palavra de Deus é pregada e o Senhor veio ao seu encontro, versículo 17. E quem quiser